Olá pessoal, muito boa noite a todos. A gente começa mais uma live muito especial. A gente vai bater um papo com a doutora Vanessa Milanese, que é neurocirurgiã, ela que é uma médica muito experiente. A gente vai falar sobre as estratégias no controle da doença de Parkinson, desde a fase medicamentosa até o DBS, que é o implante do eletrodo cerebral. Inclusive foi ela que implantou o eletrodo na minha cabeça, no meu cérebro, e transformou a minha vida. A gente vai falar também sobre o HIFU, que é o ultrassom focalizado de alta intensidade, que chegou ao Brasil há pouco tempo e muita gente tem muita curiosidade para saber sobre o HIFU. E eu tenho uma surpresa, também vai participar direto dos Estados Unidos a diretora executiva do Congresso Mundial de Parkinson, que vai acontecer em maio do ano que vem, e que tanto eu quanto a doutora Vanessa vamos participar. Então já vou adicionar aqui a doutora Vanessa Milanese. Deixa eu ver se consigo colocar ela. Eu chamei a doutora, ela vai participar daqui a pouquinho dessa live muito especial que a gente vai falar sobre medicamentos, DBS, diagnóstico, HIFU, tudo isso daí. Doutora, convidando a doutora aqui para participar. A doutora não está conseguindo entrar. Mais um minutinho, pessoal. Agora acho que sim. Tudo bem, Agora sim. doutora? Tudo bem, boa noite. Demorou, mas deu certo, né? Boa noite. Sim, sim. É a Obrigado por primeira participar. vez, travou um pouquinho. Obrigado por participar da nossa live, pelo tempo seu disponibilizado, pelas informações que você vai compartilhar com a comunidade de pacientes, parentes de pessoas com Parkinson. Claro, obrigada a você pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É uma honra estar aqui para somar, né, nessa transmissão e nessa busca pela melhor qualidade de vida de quem tem doença de Parkinson, que é uma busca que não só se resume a gente aqui em São Paulo, no Brasil, mas no mundo todo. E é por isso que a gente tem a honra também de estar colaborando e estar somando também com a que é o World Parkinson Coalition, né? World Parkinson Congress, e nós teremos aqui a, a diretora executiva, né? Como você bem mencionou, vai estar Sim. aqui conosco logo mais. Doutora Vanessa, que foi a cirurgia que fez o implante do DBS no meu cérebro, o eletrodo cerebral de estimulação cerebral profunda, transformou a minha vida. Logo mais eu vou dar um depoimento do que mudou, o que melhorou, o que ainda pode melhorar. Mas, doutora, para a gente começar a conversar aqui, queria saber sobre o diagnóstico de Parkinson, como é que ele é feito? Quais os alertas para as pessoas que elas têm sintomas, mas ainda não foram diagnosticadas? O que acende o sinal amarelo e vermelho para elas? É principalmente com relação à questão dos sintomas motores, é no momento que a gente firma, né, o diagnóstico, principalmente com relação à lentidão. Muitas vezes o braço reduz o movimento, existe algumas vezes uma perda ali na hora de movimentar a perna, uma trava na hora da perna, às vezes na hora de correr, fazer exercício, existe essa trava. O tremor também pode estar associado e também a rigidez na realização ali das tarefas no dia a dia, abotoar uma camisa, às vezes fazer os afazeres domésticos ali no dia a dia, isso também acabam sendo sinais de alerta. A gente tem sintomas também que antecedem, né, os sintomas motores da doença de Parkinson, e que é importante a gente ter ideia disso, que muitas vezes as pessoas não sabem que pode estar associado,
que é a perda do cheiro, que aconteceu muito, né? Hiposmia, anosmia aconteceu muito com pessoas pós-Covid, mas na doença de Parkinson isso é algo que a gente tem que ficar de olho, que muitas vezes começa por essa região, né? A perda, o problema ali. E muitas vezes acontece de ter constipação intestinal. Então, quem tem constipação intestinal é muito importante também até ter cuidados específicos, até quem tem familiares, né, com doença de Parkinson na família, porque pode aumentar em 2 a 3 vezes o risco de ter doença de Parkinson. E a questão da ansiedade, que é algo que saiu um estudo no final do ano passado, de Londres, né, do time do Queen Square, fazendo uma avaliação de quem tem ansiedade depois dos 50 anos tem um risco 2 vezes maior. Eles fizeram uma comparação, né, de grupos e tem um risco 2 vezes maior de ter a doença de Parkinson. E a outra questão para ficar de olho é a alteração do sono REM. É um pouquinho mais difícil assim, mas seria um sono mais agitado, né, ali à Sim, então um noite. pouco de violência, né, durante o sono. É isso, ali durante a noite, um sono mais agitado. É importante também investigar, porque isso pode chegar em até 10 anos, né, a um aumento importante aí, de mais de 50%, inclusive, de desenvolver a doença de Parkinson aí a longo prazo. Então, são questões para se ter, que até muitos de vocês com certeza conhecem alguém que tem alguns desses sintomas, né, alguns desses problemas que eu mencionei, e que é importante ficar de olho, né, e buscar ajuda também para somar, seja na ansiedade, buscar psicoterapia, ou ajuda da psiquiatria, seja na questão da constipação intestinal, que muita gente às vezes acaba deixando para lá, mas tem que fazer acompanhamento com nutricionista, às vezes gastroenterologista para somar nessa questão também. E tudo isso, né? A questão do olfato é importante também avaliar com o otorrino, até para mensurar, isso realmente é uma anosmia, tenho que fazer, porque às vezes pode ter algum problema que seja tratável e evita aí alguma questão a mais. Então, todos esses detalhes é algo que é importante ficar de olho aí para cuidar, né? E até talvez evitar uma progressão. Doutora, a gente já continua o bate-papo, agora eu vou convidar a Ellie Polar, que é a diretora executiva do Congresso Mundial de Parkinson, gentilmente vai participar aqui com a gente e vai falar um pouco sobre esse evento. Deixa eu colocar ela aqui na conversa. Só um minutinho. É uma grande entusiasta da busca da cura para a doença de Parkinson. E apoia grandes pesquisas, né, com relação a isso. Esse convite para ela, vamos ver se ela consegue acessar. Ellie? Hoje está um pouco complicado aqui para acessar as pessoas, né? Aparece que ela tá online aí para você? Sim. Ah, perfeito. Agora sim. Hello, Ellie. Such a pleasure and honor to have you here with us. Thank you so much for inviting me to join you. I have had a little technical glitch, so I'm on my phone instead of my computer. So hopefully it's working fine. Yeah, just perfect. Very good Great. to see you, Eli. So, Ellie, Likewise. please tell us about this huge event that will be happening May next year in Phoenix, Arizona. Por favor, My fala pra gente desse evento enorme que vai acontecer em Phoenix, Arizona, em maio do ano que vem. My pleasure. Thank you so much for having me. So, hello, everyone. I'm here tonight dialing in from Brooklyn in New York. My name is Eli Pollard. I'm the executive director at the World Parkinson Coalition. And like Andre said, I'm here tonight to talk about the 7th World Parkinson Congress, which is taking place next year in May. May
24, de 24 a 27 de maio. Vou já fazer traduzir um pouquinho do que ela acabou de falar. Eu acho que ela acabou perdendo a conexão, né? Para você sumiu também, né, André? Sim, travou Tá. aqui. Vou só fazer então um apanhado do que ela acabou de falar. Ela é a diretora executiva, né, da World Parkinson Congress, que é o Congresso Mundial da Doença de Parkinson, que vai acontecer de 24 a 27 de maio, no ano que vem, enfim. Acho que ela tá conseguindo voltar. Vamos ver. Ah, okay. Now you're back. Try this again. Yeah. I So was translating in this meantime, but yeah, okay, you wonderful. can continue. Thank you. So we expect at this meeting, we expect around 4,000 people from around the world who are connected to the Parkinson's community. So what makes this really unique as a meeting is that it's everyone who's touched by Parkinson's is invited to participate. So we have neurosurgeons and neurologists, we have researchers, basic scientists, we have people with Parkinson's, families, and then all the health professionals in between. So nurses, the rehabilitation team, nutritionists, etc. Everyone is invited to participate. Quer traduzir, doutora? Ela acabou de falar que todos estão convidados. A gente tem uma média de 4 mil pessoas sendo esperadas nesse evento. Então, todo mundo que tem doença de Parkinson, familiares de quem tem doença de Parkinson, todo mundo que lida e trata doença de Parkinson, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todo o time multidisciplinar está convidado. E é um grande evento, o maior evento em doença de Parkinson no mundo. Eli, but actually, what is going to happen during the Congress? O que é que vai acontecer de fato no Congresso, na prática? For the highlights, yeah. The highlights. So first of all, the science. There are researchers going to be talking about the science, the new treatments, and what's happening to get us closer to a cure. That's incredibly exciting. 160 speakers from around the world speaking about what they're doing with research, science, and care. And that is very exciting. It is a scientific meeting, but we also complement the science with a wellness program and a creativity program. So it's not only about learning the science, it's also about having fun, exercising, learning new skills, meeting new people, and really coming together to figure out how to collectively advance our understanding of Parkinson's and improve everyone's lives when they're living with Parkinson's. Então ela falou, posso seguir com a tradução? Pode sim, Ela falou que é um evento muito importante para a ciência, de todas as pesquisas correndo aí no mundo para o tratamento da doença de Parkinson, e que nós teremos mais de 160 participantes ali, e pessoas renomadas no mundo inteiro, pesquisadores que estão lidando, né, com o tratamento e com a busca da cura da doença de Parkinson. Mas não é algo que é só científico, não é um momento só científico. Nós também temos várias atividades voltadas para wellness, né, que é para a questão de melhorar a qualidade de vida ali quando se tem doença de Parkinson, voltado para a questão de exercício físico. Existem atividades também, até tem o Bike Tour, que ela vai falar daqui a pouquinho também para a gente. E também é um momento de trocar experiências e fazer o networking, né, com pessoas que estão passando pela mesma situação. And I will be talking in 2 panels, so I'm very proud of that. Oh, yeah. Yes, you will be in 2 sessions. So I also want to share that for the first time, the World Parkinson Congress will be translating our scientific talks into 80 different languages using AI technology, and you just have to have a cell phone or a tablet, and we'll be translating into 80 languages. So you can access the talks in Portuguese if you would like to do that in Portuguese, which is wonderful. And also, because this Congress takes place once every 3 or 4 years, this is the first time it's in the Americas in 10 years. So it may not be this close. It may go to another part of the world in 3 years. So I'm hoping people can join us. Então, a Eli disse que vai ter a tradução simultânea para mais de 80 línguas com a ajuda de inteligência artificial.
e que é a primeira vez em 10 anos que acontece nos Estados Unidos, por isso muita empolgação. Eli, tell us about the cycling tour and the video contest, please. I would love to. So the bike tour, so just a note that it's not just a scientific meeting, it's about wellness, right? So we have a lot of opportunities to get involved in other things. One of them, like Andre said, is our bike tour. So we call it the Tour de Parkinson. And we this one is the Pedal to Phoenix. We have almost 60 people who are riding their bicycles from various parts around the United States and Canada to Phoenix. We have one team that's cycling for 37 days from Seattle to Phoenix. And these cyclists, many of them have Parkinson's disease. They're traveling in from around the world, from Australia, Norway, Spain, UK, to cycle to Phoenix because they're very excited to have this cycling opportunity and to show what people with Parkinson's can do when they take care of themselves and exercise. Fala, Então, doutora. a Elai acabou de falar e convidar, né, quem tem interesse também a participar, chama um Tour de Parkinson. Então, são pessoas que estão indo, né, de várias regiões dos Estados Unidos e indo em direção a alguns desses trajetos vão durar 37 dias, mas é claro que vocês podem escolher tours que vão ser um pouco menores, né, que estão chegando mais próximo também ali de Phoenix, mas é para mostrar que, né, que é uma grande bandeira também que o André também levanta, que a gente não pode parar, né? Então quem tem doença de Parkinson não pode ficar parado, tem que movimentar, tem que fazer exercício, tem que buscar e continuar lutando pelos seus sonhos, né? E essa é uma grande missão, inclusive a nossa missão aqui hoje também. So Eli, before leaving us, please invite everyone to participate, to attend the Congress next year. I am thrilled. So, like Andre said earlier, he will be in the program and Dr. Milanese will be in the program. They are both attending the World Parkinson Congress and they would like to see you there. I would like to see you there. Even before the Congress starts, Andre and Dr. Milanese will welcome the Brazilians for a meet and greet. So you can meet each other in person and walk over to the opening ceremony together as a Brazilian delegation, which would be amazing. So you'll not only meet other Brazilians, you'll meet the international community. And I really hope you can come, and I look forward to meeting you myself. Thank you. Thank you so much, Eli, for taking the time, for being here with us. And Thank we're you, really Eli. looking forward to Phoenix next year. My pleasure. Thank you. Bye, Bye. Eli. Take care. Só para terminar de traduzir aqui, então ela convidou todo mundo para participar do evento, que vai ter um público enorme, inclusive muitos da comunidade brasileira, e que antes do evento começar, vai ter um get-together ali da comunidade brasileira, né, doutora? Todo mundo Fiquem interagindo. ligados que a gente vai compartilhar o local, vai ser algum local próximo do centro de convenções, nós temos algumas possibilidades, a gente vai compartilhar o local quando estiver mais próximo, e vai ser das 4 às 5 da tarde, no dia 24, já anota na agenda, no dia 24 de maio, que é o domingo, um pouco antes da cerimônia de abertura, que a cerimônia de abertura é às 6 da tarde, a gente vai se encontrar ali das 4 às 5 e depois vai andando para a abertura, para esse momento, né, especial, com toda a delegação brasileira ali junto. E nós mal podemos esperar, né, para encontrar vocês lá pessoalmente. Doutora, continuando a nossa conversa sobre as estratégias no controle da doença de Parkinson, por que a primeira opção é sempre a terapia medicamentosa? Na verdade, a gente tem muito a ideia de que para cada doença a gente tem uma pílula mágica, né, para resolver. Tomou a pílula, resolveu e tá tudo certo. Mas para a doença de Parkinson, na verdade, a gente tem um tripé, que eu falo. E um bem importante que a gente falou aqui, que é uma bandeira muito forte que você levanta e você acaba sendo inspiração. Muitas pessoas estão comentando aqui nesse momento que você é grande inspiração para elas, é o exercício físico, né? A fisioterapia, é ter o cuidado com a questão, que é o que vai evitar a progressão da doença. Então, eu diria que lá, há 200 anos, quando a doença foi descoberta, era esse o tratamento. Ali, depois da década de 60, a gente tem as medicações vindo, né, com a levodopa, que foi um grande marco.
e é algo que a gente pensa e soma, né? Muitas vezes, no momento em que o paciente vai buscar o médico, ele está querendo uma ajuda com relação a isso, mas, por Que é a favor, dopamina, nunca esqueçam do exercício. é a dopamina sintética, né, a levodopa. Exato, isso. É o Porque que o o que cérebro não acontece? produz, a gente toma ela artificialmente. Isso. Porque a doença de Parkinson é isso, a gente tem uma redução da produção, né, ali no sistema dopaminérgico, da dopamina, e a gente precisa entregar essa medicação que não está ali, não está sendo produzida. Então, existe aí o Prolopa, né, que é a levodopa, a gente tem várias formas de medicações dopaminérgicas para somar, mas a doença continua progredindo, e aí, ao longo do tempo, nos primeiros anos, a gente tem uma certa lua de mel, né, com relação à questão com a melhora da qualidade de vida, e acaba sendo ali nos primeiros 3, 4 anos, às vezes até 5, dependendo de uma pessoa para pessoa. E isso ajuda muito, né? Melhora bastante a qualidade de vida, somando com relação a isso. E principalmente se você soma o exercício junto. Então é meio que uma coisa vai somando ali a outra, né? Que o Então, exercício ele não só ajuda na mobilidade, no equilíbrio, mas também cientificamente é a única coisa comprovada que pode desacelerar a progressão da doença, né, doutor? exatamente, exatamente. Então, continuem tendo o André aqui como inspiração, continue seguindo os exemplos dele, fazendo os exercícios, né? Busquem muito, hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente no consultório, busque o que você gosta, não necessariamente vai fazer o exercício que ele está fazendo lá, mas busque o exercício que você gosta e faça o exercício, porque isso vai trazer uma mudança muito importante aí na sua qualidade de vida e na progressão da sua doença. É bom suar, né? Transpirar, porque tem que ser de alta intensidade, né, o exercício. Isso, exato, exato. Seja escalando uma montanha, né? Como temos agora nesse O momento, Rodrigo, correndo atrás aí dos seus sonhos, ou seja, fazendo uma esteira, ou correndo na rua, ou na bike, quem quiser e tiver convidado e se sentir inspirado aí também para ir lá nesse tour de Parkinson, né? Que vai acontecer ano que vem. Então, busque o que faça, né? Agora é preciso ter uma consistência, não é fazer assim só uma vez e aí ficar 2, 3 semanas sem fazer. Então tem que fazer de uma forma consistente, de preferência diariamente, mas se não, pelo menos ali 3 vezes na semana, otimizar e colocar isso na rotina para somar, né? Com exercício físico e fisioterapia também ali. agora, doutora, você que é muito estudiosa, cientista, as pesquisas avançam, mas não na velocidade com que nós, pacientes, precisamos. Quando é que a gente vai ter aí algo diferente que pode, pelo menos, desacelerar a doença, hein? Além do esporte? Então, nós temos várias armas, né, que acabam somando para ajudar, tanto com medicação, que acaba deixando. Porque, no final das contas, as pesquisas acabam sendo muito assim. A gente nunca vai tirar a medicação e vai tirar o exercício físico de quem tem doença de Parkinson. A gente não consegue fazer nenhum estudo com relação a isso. Então, tudo acaba sendo medicação, exercício e mais alguma coisa, né? Então, por exemplo, estimulação cerebral profunda, otimizada, com inteligência artificial e todas as tecnologias novas que estão surgindo, quando a gente faz a avaliação desses pacientes aí a longo prazo, a gente até tem uma redução maior da progressão em quem estava com o DBS, quem recebe o DBS. Mas a gente não sabe se foi disso ou se foi porque ele se sentiu mais disposto e acabou fazendo mais exercício. Em vez de fazer exercício ali 2 vezes na semana, acabou fazendo 5 vezes na semana, entendeu? Sim. Então, no fundo, a gente tem isso e tem essa mudança de comportamento. Eu acho que até você mesmo pode falar, né, André? Que depois do DBS você se sente mais disposto para fazer exercício, concorda? O E isso eu DBS, ouço muito. o DBS mudou minha vida em vários sentidos, porque são as pequenas coisas que são valiosíssimas para a gente que é paciente com Parkinson, que são as transformações. Então, assim, para me tomar banho e me ensaboar, para passar o shampoo na cabeça, ensaboar o corpo, para me enxugar, para fechar uma camisa, para abrir e fechar uma garrafa, para lavar uma louça, para virar na cama, tudo isso melhorou. E o que eu também tinha um problema muito grande era a condicinesia provocada pelo levodopa. Eu consegui praticamente zerar o uso de Prolopa. Tomo agora para gravar, quando eu vou gravar um quartinho, assim, no máximo. Então eu fico 2, 3 dias sem nenhum Prolopa. Eu vou gravar, tomo um quartinho.
E isso é transformador, é libertador, entendeu? O Sem que não dúvida. melhorou muito ainda é a marcha, que ainda tô mancando um pouquinho. E eu tô fazendo um intensivo de fono por causa para manter a voz forte, né? Forte. Que a doença Isso, também afeta um pouco a voz, infelizmente. Agora, isso. doutora, mas assim, e o desenvolvimento de novas drogas para o Parkinson? Em que pé que anda? Então, a gente tem liberação de medicações novas, né? Inclusive fora do Brasil, já com a FDA, que acaba sendo algo que soma, né, ali na entrega, né? Que o, o fosfolevodopa, que é a medicação que a gente vai entregar ali no subcutâneo, né, desse paciente. E aí, com isso, a gente reduz um pouquinho a discinesia que tem ali ao longo da que acaba tanto a discinesia e às vezes essa questão do sono, né? Que acaba às vezes atrapalhando e o paciente tendo essas queixas ali à noite, né? Sim. Então, a gente tem essas medicações. Agora a gente tem, no ano passado, né, o Xadago, que chegou. Aí, no caso, o Produodopa, que é algo que já temos nos Estados Unidos, temos também na Europa. Mas são indicações específicas para, principalmente, esses casos que eu falei, né? De bastante cinesia, bastante alteração ali no sono. A gente ainda não tem, né? A gente está em programação para chegar aqui no Brasil, mas é algo que a gente ainda não tem disponível, né? Não é algo que tem de fácil acesso, mas as medicações continuam, a busca, né, por novas medicações continua em andamento e certamente lá no Congresso a gente vai ter notícias de muitos estudos que estão em andamento nesse momento, né, que são em fase 3, inclusive não só com relação à medicação, mas até com relação à questão de células-tronco, né, porque isso é algo também que talvez Existia muito ceticismo quanto a célula-tronco. Agora já está se acreditando mais nesse tipo de terapia? Na verdade, assim, existe uma evolução na qualidade da célula. Da mesma forma da célula tronco ali que está sendo implantada, né? Só para a gente falar de uma forma mais simples. Então, isso, a cada ano, a gente tem uma melhora na qualidade do preparo dessas célula-tronco e na forma que está sendo feito ali no implante. Então, os novos estudos, e são 12 trials que estão sendo feitos mundo afora, eles estão tendo resultados melhores do que tinha ali na década de 80, na década de 90, que trouxeram muitas discinesias ali para os pacientes. É uma Então, esperança, então. acaba sendo, sim, acaba sendo uma esperança. É algo que provavelmente, assim, a gente tem, às vezes, acaba vendo, né? Isso nos congressos mundiais, a gente sempre tem convidados e eu cheguei a conhecer uma das grandes pessoas, assim, a gente tem pessoas muito importantes lidando com isso, que estarão, inclusive, lá no evento no ano que vem. E a gente espera já ter alguma resposta daqui lá com relação a esses trials que estão acontecendo. Mas daqui que isso chegue, que passe a realmente fazer São uma alguns diferença no anos, dia a né? dia, isso aí são 5, 10 anos para a gente ter. E eu não sei, né? É uma expectativa. Eu acho que se eu fosse apostar ali, eu acredito, que como você perguntou, né? O que é que vai ser de mudar assim? Eu acredito que talvez com relação a isso a gente possa ter algo um pouco mais palpável do que. Porque eu acho que a medicação vai ser muito mais assim, a forma de apresentação, o fato é, de como, e às vezes para um paciente serve, para outro não, então isso é algo que eu acredito mais nessa. Eu tenho uma visão um pouco mais cirúrgica, talvez, Sim. da coisa, e da produção mesmo da dopamina ali que está faltando, né, digamos. Como o DBS ele acaba suprindo, talvez, a falta de dopamina lá na profundidade do cérebro, com relação à questão de produção de dopamina, isso talvez seja uma possibilidade. Isso a gente está só Configurando, conjecturando, né? Só conjecturando. imaginando as hipóteses do que pode vir por aí. Agora, Tá? doutora, a Pelo menos. inteligência artificial pode ajudar a acelerar as pesquisas? A gente sabe até que no DBS já tem, né? O último ajuste que eu fiz Uhum, foi com um ajuste com inteligência artificial. Teve umas, perfeito.
teve um resultado excelente, assim. Um dos primeiros pacientes no Brasil, inclusive, a receber essa possibilidade, né, de Sim, tecnologia, e que, inclusive, pode somar, indo para a somatotopia do seu núcleo. Isso que é interessante, porque a gente pensa que não, mas a gente tem todo o nosso corpo dentro do núcleo. Então, do seu núcleo subtalâmico, do globo pálido interno, e aí a gente pode direcionar, por exemplo, você falou do pé. Então, a doutora Sara pode jogar um pouco mais esse estímulo ali para a região do pé. E aí pode ser que a gente consiga otimizar essa questão do pé. Então tem como, e aí, claro, a gente tem outras coisas para somar também, né? A estimulação medular também, que pode somar até transcutânea, né? Ou transcraniana não, seria transmedular ali, porque é com a bobina, né, da transmagnética que a gente faz, da transcraniana, mas usando na região medular. E até a estimulação medular invasiva. Também tem estudos mostrando que pode somar na questão da marcha da doença de Parkinson, tá? A gente tem pacientes, inclusive, que tiveram melhora, mas que implantaram para dor, porque aqui no Brasil a gente consegue implantar para ajudar na dor, especificamente, e aí pode acabar somando na questão da marcha também. Mas assim, a gente tem inteligência artificial, inclusive, sendo pensada para tanto diagnóstico, então lá na frente, no momento do diagnóstico, no momento qual a sua chance de desenvolver também a doença, de acordo com aquelas questões que a gente falou, constipação, ansiedade, alteração com relação do sono REM, né? Então, tudo isso de prever um pouco como que pode ser no futuro. E até a medicação, que é ideal. A gente falou de várias medicações aqui, né? Enfim, pramipexol, levodopa, até foslevodopa, que tem que está chegando aí, né? É uma possibilidade, mas que vai ser bem caro, tá? Eu já vou adiantando aqui, porque lá fora acaba sendo em torno de $60 mil. Eu não acredito que vai ser algo que vai ser barato aqui para gente e algo muito específico, né, para pacientes específicos, que valeria a pena a gente pesar assim o custo-benefício, né, dessa questão. Mas sem dúvida, a inteligência artificial a gente está vendo em tudo na nossa vida, né, somando sim. aí. Então vai somar também no tratamento da doença de Parkinson e nas pesquisas para conseguir, né, a melhor terapia para aquela pessoa, porque cada vez mais a doença de Parkinson está tendo um tratamento personalizado, seja Individualizado, né? medicamentoso e individualizado. Seja medicamentoso, seja no DBS, porque esse tipo de terapia que você recebeu usando a inteligência artificial, só você no mundo que tem, porque é especificamente preparado para os seus sintomas, entendeu? E o Então, por resultado isso que foi é tão ótimo. legal. Ai, que bom. Muito bom. Fico muito feliz. Doutora, vamos falar agora sobre o DBS. Quando que é o momento de fazer essa cirurgia? E não é para todo mundo, né? Isso, geralmente acaba sendo em torno de 15% das pessoas que têm doença de Parkinson teriam indicação aí. 15 ou mais, né? 15, 20% dessas pessoas. Mas assim, a gente tem em mente, e infelizmente, né? Estados Unidos e Canadá, só 4% das pessoas que têm indicação acabam tendo acesso à terapia. E daí, aqui no Brasil é menos ainda. Então, é algo que é muito importante a gente conversar aqui, e é legal que a gente tem 97 pessoas ao vivo nesse momento aqui com a gente, porque no momento em que a gente tem, eu falei da lua de mel que tem da medicação ali nos primeiros 4 anos, tá? Toma a medicação, fica bem. Aí dura ali enfim, ao longo do dia tá ficando bem. Tem às vezes um pouquinho de queda, ok, mas às vezes vai virando uma montanha russa. Eu até falo, né? A gente quer ficar no topo dessa montanha quando coloca o DBS. Eu, antes da cirurgia, eu estava assim. Ou eu estava com cinesia, ou eu estava muito travado. Ou eu estava com cinesia ou Exato. muito travado. Então eram 24 horas pensando na doença. Agora, Uhum. em vários momentos do dia, eu até esqueço que eu tenho a doença. Perfeito. É isso que a gente quer. A gente quer dizer, não que você deixe de cuidar, porque vai estar, o cuidado vai ser sempre, né? Mas te deixar no mais normal possível, Sim. aqui, no topo dessa montanha, tá? Então, deixar de ter esses vales, né? Essa queda ali da sua qualidade de vida, né? Do que você quer fazer, do que você gosta, dos seus sonhos, né? De viajar e fazer uma reportagem lá na Alemanha. Então, isso é algo
que todo mundo tem os seus sonhos, tem que buscar os seus sonhos, e a gente quer deixar quem está com essas flutuações, né, buscando, tendo, né, essa possibilidade e conseguindo alcançar isso daí. Mas Mas é claro, a o gente que é que tem vocês avaliam para decidir quando o paciente ele isso. é um candidato? Isso. Então, assim, primeiro de tudo, ter essa flutuação. E aí, a gente faz um teste do Prolopa, né? Que aí, no caso, tira a medicação, tem que ter uma boa resposta, né? O Prolopa. A gente tira a medicação, faz alguns testes, depois dá a medicação, e daí faz esses testes novamente, e tem que ter uma melhora maior que 35%. Quem tem cinesia é batata, vai ter resposta boa, tá? Porque geralmente quem tem cinesia tem uma super resposta ali ao levodopa, e no final das contas isso é muito bom, né? A gente tem uma resposta excelente ali à estimulação cerebral profunda. Mas a gente tem que descartar alguns problemas, e é por isso que não é todo mundo que vai para indicação. Por Como exemplo, alteração cognitiva, importante. Então, por exemplo, quem está com muita alteração de memória, isso é algo que acaba contraindicando, por ou quê? porque a gente pode ter, acaba sendo uma cirurgia, é uma cirurgia ali invasiva, e a gente pode ter, nesses pacientes com alteração, primeiro que pode ser que não seja doença de Parkinson, e aí por isso que é interessante a gente avaliar e ter um time multidisciplinar. Existem tipos de parkinsonismo que aí tem alteração cognitiva bem importante, e aí, nesses casos, não tem indicação, inclusive pode, enfim, ter alterações aí de pior, inclusive, depois da cirurgia. Mas mais a questão da cognição, enfim, aí acaba sendo esse corte por conta disso. E existem formas de a gente tentar melhorar isso, né? Com uma terapia cognitiva, e a gente tem um teste neuropsicológico também para avaliar isso. Pode ser necessário também fazer só unilateral, né? Ou fazer estagiado, fazer de um lado e depois fazer do outro, para somar com relação a esse cuidado. Mas o fato é que é uma cirurgia e a gente não quer fazer com que quem está se submetendo a essa cirurgia corra mais riscos do que o benefício que vai trazer. Então, é isso que a gente tem que pesar ali, tá? No final das contas, os estudos acabam mostrando que quem tem muita alteração cognitiva, o risco é maior que o benefício, entendeu? Acaba sendo Entendi. isso, assim, quando a gente pesa. Outra questão é muita alteração psiquiátrica com relação, por exemplo, a psicose, se tá vendo coisas assim, enfim, vendo paredes, vendo coisas na parede, vendo vultos, Alucinações. alucinando, ouvindo vozes, sabe assim? Então, isso é algo que é uma red flag que a gente chama, né? Ali Fator de bastante. risco. É um fator de risco, que o risco seria maior que o benefício, entendeu? Então, é isso que a gente tem que pesar. E se tem outras questões muito graves, assim, uma depressão muito profunda, muito intensa, grave ali, se tem até ansiedade, mas acho principalmente a depressão muito intensa, isso é algo que a gente tem que, geralmente não acaba sendo contraindicação, mas a gente tem que tratar isso antes, às vezes espera uns 6 meses, acompanha direitinho para ver se melhora, para daí o risco realmente superar o benefício do procedimento, que vai ter ali com o procedimento. E, claro, muitas alterações, marcha muito importante, por exemplo, quem está ali cadeirante ou já não conseguindo levantar, andar, aí também não teria mais indicação. E é por isso que é importante a gente ter essa conversa, porque existe um prazo, digamos assim, e a gente quer, claro, sempre deixar todo mundo, né, possível, disposto e conseguindo fazer exercício físico. Digamos que essa é a nossa meta, né? Que todo mundo se inspire no André, continue fazendo aí exercício por muitos anos. E muitas vezes, para conseguir isso, a gente precisa da força ali do DBS. Eu até falo assim, na verdade, isso é o próprio Dr. Michael Okan, né? Que é um grande nome aí na neurologia no mundo. Ele fala, a gente tem um tripé para tratar a doença de Parkinson: medicação, exercício físico, né? Somar ali com a fisioterapia e o DBS. Se a gente tira um deles, aí fica manco, entendeu? A gente pode não fazer nada? Pode, mas aí a doença vai progredir mais rápido. E a gente tem chance de, em 10 anos, 15 anos, acontecer isso.
da questão de ficar mais, ficar com problema de marcha, muita queda, ter a questão de ficar mais acamado. Então, a gente quer evitar que isso aconteça o máximo possível. E aí, por isso que esse tripé é muito importante. Todos são muito importantes. Mas você mencionou que nem todo mundo que tem indicação faz, né? Até que poucas pessoas fazem. Muita gente tem medo que é uma cirurgia invasiva, né? Como é que é o procedimento na prática, assim? Eu posso falar, mas você é muito mais experiente. Quer Claro, dizer, sim, sim. Você pode falar um é, pouquinho da sua experiência, né? De como foi para você. Mas não é tem, assim, relativamente eu não tranquilo, tive assim. dor nem antes nem depois, assim. Todo mundo fala, pô, Uhum. abriu o crânio. Mas é tudo tão bem feito que eu não tive dor nenhuma. Tem aquela sensação estranha, assim, da broca fazendo buraco e tem a cicatrização, que no meu caso ela é um pouco complicada, né? Da primeira vez deu infecção, então eu tive que tomar A muito questão da cuidado. sudorese, né? Tudo. Então, a gente. É, Eu posso comentar sobre os cuidados que pode, a gente tomou? claro, Então, a claro. gente acabou fazendo toxina botulínica para somar, né, nisso, para diminuir a sudorese ali, porque isso é algo muito comum, né? A questão do excesso, né? Do suor na cabeça. Que E leva aí, com bactéria, exercício né? físico, né? E aí, isso pode proporcionar. Então, a gente acabou utilizando toxina botulínica ali no couro cabeludo, né? A doutora Sara aplicou. E isso acabou somando bastante. Claro, todo o seu cuidado também ali no pós, né? A gente E da somou Michelle, junto. né? E da Michelle, claro, junto. Então, isso tudo somou bastante para a gente ter esse sucesso. E você já está aí com Cinco meses. 5 meses aí da terapia e passando, enfim, passando aquela fase, né, difícil que foi no ano passado de ter perdido, Sim, agora você, que tá sendo até melhor, né, no final das contas. com certeza. Então, Agora, o que que você diz para quem tem medo de fazer cirurgia? Que por ser invasiva? então, é algo que é minimamente invasivo. Com a qualidade da imagem que a gente tem hoje, e a gente trouxe, né, lá dos Estados Unidos, a nossa sequência de ressonância, que é feita aqui na Beneficência Portuguesa, que é um hospital que muitas vezes é fácil acesso. A gente tem médicos do país todo, mandando para cá, para os pacientes fazerem essa ressonância. Com a evolução, e não só aqui, né? No Brasil todo a gente tem essa evolução da qualidade da imagem, e com isso a gente consegue ver muito bem a segurança ali, os vasos em volta. Então a gente consegue ter uma quantidade, tanto na nossa casuística e até nacional mesmo, acaba sendo muito pequeno a quantidade de isquemia, né? Que aí seria algum acidente ali de deixar de chegar sangue onde precisa, ou sangramento. É algo que é menos de 2, 3%, né, na casuística aí nacional. E a questão mais preocupante é a infecção, mas e principalmente pelo momento de perder, mas é que aí é em torno ali de 3 a 5% dos casos, isso pode acontecer. Mas existe também a possibilidade de reimplantar, né? Como aconteceu contigo. Então, os Sim. riscos seriam principalmente esses, e a gente tem muitos cuidados para isso não acontecer. E tanto que quando a gente conversa, né, no pós, porque muitas vezes acaba sendo medo do desconhecido. E muitas Sim. pessoas, a principal causa de falta de indicação, de falta de pessoas que fazem a estimulação cerebral profunda, sabe qual que é? A Bom, falta de informação. Muita gente vi nem sabe da possibilidade de existir essa questão, entendeu? Esse tratamento. essa Então, possibilidade, né? porque a gente pensa assim, aqui a gente tem pessoas informadas, que estão buscando informação, que estão indo na internet, que estão lendo tudo, mas infelizmente, graças a Deus a gente tem no Brasil pessoas que buscam, né, informação, tudo. Mas infelizmente não é para todo mundo que está chegando ainda. Né? Então tem muitos, às vezes médicos que não conhecem tanto sobre o procedimento e aí acabam não tem muito paciente que chega para mim e fala: não, eu achava que só tinha que fazer o DBS quando eu já estivesse em cima de uma cama e não pudesse mais me Eu levantar. ouvi disso, as pessoas algumas pessoas falam pra mim, por que que você faz DBS? Você fala, quando o cara tá todo caído já. Eu falo, não, eu quero ver bem Exato, agora, eu não quero ver bem. Depois já acabou, já exatamente. passou, né? A vida já foi. Perdeu. E aí a gente nem pode mais. É contraindicação fazer. A gente tem que ter uma boa performance, né? E tem que estar tudo funcionando bem,
para a gente poder indicar. Depois, aí perdeu. E aí, nossa, isso me parte o coração na hora que chega um paciente que eu não posso mais indicar. E que poderia ter indicado há 2 anos ou há 3 anos, entendeu? E não só meu, mas de todo o time, a gente fica muito triste com isso. E, infelizmente, e às vezes, assim, são pessoas que até leem, mas que têm essa ideia que não, é só a última coisa do mundo que vai ser tentada. E não, é como eu falei, é um tripé. Então a gente tem que somar tudo isso. É claro que a gente tem outras questões aí associadas, infelizmente no SUS é algo que é um pouco mais restrito, mas a gente, mesmo dentro da população, que são 25% da população brasileira, que tem o convênio, né, e é algo que é coberto pelo convênio, a gente ainda Faz parte tem, do rol da ANS, né? faz parte do rol da ANS, todo mundo, hoje mesmo tinha um paciente perguntando, né, ele não tem convênio, ele está querendo fazer tudo, e aí ele falou, qual convênio que cobra? Todos têm que cobrir. Sim, Se o convênio existe, ele tem que cobrir esse procedimento, entendeu? Então, isso é algo que é importante que as pessoas tenham ciência, né, dessa possibilidade possibilidade. e tenham informação, que essa é uma arma muito importante no tratamento. Doutora, vamos falar agora sobre o HIFU, que saiu muita notícia na internet, né? O ultrassom focalizado de alta intensidade seria até a cura do Parkinson. O que é o HIFU e o que tem de verdade e mentira nisso aí? Então, a gente tem. Primeiro, antes de tudo, não tem cura. Infelizmente, não temos cura da doença de Parkinson no momento. O HIFU não é cura para doença de Parkinson ou para nenhum tipo de tremor, no caso, até o tremor essencial mesmo. É um tratamento, é uma tecnologia muito boa, que tem mais ou menos ali, quando a gente pensa na aprovação do FDA, até um tempo semelhante ao tanto que tem na estimulação cerebral profunda. A gente pensa que é algo muito novo, tudo não, mas é um tempo semelhante. A gente tem estudos com mais de 300 pacientes implantados, que saiu agora em maio, de Harvard, mostrando as alterações que podem acontecer a quem recebe esse tipo de tratamento. Mas só para explicar para vocês, assim, o DBS a gente tem uma cicatriz que é aqui na pele, né? Uhum. E aí lá dentro a gente faz uma modulação. O HIFU a gente vai fazer uma cicatriz na profundidade desse cérebro, na região do tálamo, tá? Ele tem que ser principalmente mais próximo da linha média, né? Então mais no centro ali do cérebro para poder funcionar direitinho. Tem que raspar toda a cabeça, tá? São lesões irreversíveis do cérebro, né? Isso, são lesões que, às vezes até a periferia pode recuperar alguma coisa, mas a lesão mesmo, quando bem feita, acaba não tendo como reverter, né, alguma alteração que ficar. Então, quando a gente pensa em risco de efeito colateral, é um risco maior do que quando a gente compara com a estimulação cerebral profunda. E quando a gente pensa em doença de Parkinson, quem que seria indicação? Vamos só pensar na questão da doença de Parkinson aqui. Seria uma pessoa com doença de Parkinson que só tem tremor, não tem outros problemas ali associados e que é só de um lado. E que não é muito raro isso acontecer, uma pessoa que só tenha tremor e que seja só de um lado. Mas também, e aí isso é bem importante a gente comentar, não é porque a gente teve o tratamento ali com a lesão do cérebro que não vai voltar a ter o tremor, tá? Porque a doença continua progredindo e se essa lesão ela não é feita de uma forma bem robusta e bem feita, inclusive trazendo efeitos colaterais, na lesão, muitas vezes, até um dos maiores nomes no tratamento do HIFU, até o Reese Cosgrove, né, que é um grande amigo lá de Harvard, estava com ele agora em maio, num evento que teve em Malta, num casamento, na verdade, que teve lá em Malta. Ele falou, muitos pacientes meus fazem a lesão, né, principalmente ali para tremor essencial, mas ele faz também bastante para doença de Parkinson, e depois não consegue tomar um champanhe, não consegue tomar uma cerveja, porque muda muito o paladar. Então tem efeitos colaterais que às vezes a gente nem Importantes, entende. né? Importantes, né? O primeiro caso que eu fui acompanhar lá na Suécia, muito bom, o paciente melhorou bastante, mas aí quando foi falar, você tá feliz de ter feito? Ele falou, tô feliz que o tremor melhorou, mas fiquei muito triste que agora eu não posso mais tomar minha cerveja. Que era uma alegria que ele tinha, e aí ele perde o paladar? Ele teve, não é a perda do paladar, chama digeusia, né? Que é uma alteração no paladar
por vias, né, que estão relacionadas ali próximas do controle do tremor no tálamo, e, e aí meio que desregula o paladar que está sentindo. Então é como se a cerveja deixasse de ter gosto de cerveja, tivesse um gosto diferente, entendeu? Que estranho isso aí, hein? É estranho, é estranho. E tem muita gente que tem o prazer, né, relacionado ali a tomar uma cerveja, a tomar um champanhe, e enfim, lá no Queen Square, que eu acompanhei o caso também, tem todo mundo que trata, que está fazendo HIFU, tem pacientes, 10 a 20% dos pacientes tendo esse tipo de alteração, que é relativamente alto, né, quando a gente pensa ali Então é mais para tremor mesmo, né? Isso, é para tremor. Pode ter um pouquinho de ajuda quando a gente, se for pensar no núcleo subtalâmico, no globo pálido, principalmente no subtalâmico. O globo pálido já é um pouco mais lateral, não é muito bom. Mas não é algo que está liberado para fazer aqui no Brasil ainda. Está sendo feito em alguns locais no mundo, né? Mas tem um risco maior de efeito colateral também. Porque se a gente pensa no núcleo pequeno, né, a gente tem mais risco, inclusive de parestesia, de fraqueza, de ter muita alteração de marcha também. Muitos deles ter algo que volta, mas tem muitos relatos de pacientes que ficam sem conseguir andar depois, com muita alteração de fraqueza no corpo, ou ter muita alteração de balanço, né, que a gente chama do equilíbrio ali, principalmente no pós-operatório. Mas 10%, 5 a 10% pode ter de uma forma duradoura aí. Esses são os efeitos colaterais do HIFU. Isso. E do DBS? Quais são os possíveis efeitos Então, colaterais? dependendo do alvo, a gente tem efeitos específicos. Com relação à questão ali do tálamo, né? A gente também pode ter alteração de fala e de equilíbrio. Então, por isso, eu geralmente acabo sempre fazendo estagiado do tálamo, um lado, depois o outro, né? Para tremor essencial, para a gente evitar isso. E muitas vezes acaba sendo transitório, né? Ali, às vezes dura ali no primeiro mês, depois vai acomodando. E com a direcionalidade também você consegue melhorar, que é algo que no HIFU não tem como a gente fazer isso. A gente fez a lesão, né? Não tem mais como voltar. Na questão dependendo de onde a gente estiver dentro do núcleo, e é por isso que é muito importante a gente ter uma boa imagem no pós-operatório, fazer a reconstrução, tipo como a doutora Sara fez, e aí usou a inteligência artificial ainda para otimizar. Mas se está muito anterior, pode dar alteração com relação à questão cognitiva. E se está ali dentro do núcleo, né? E se está muito posterior, pode acontecer de dar formigamento. E se está muito lateral, pode dar alteração da fala, ou às vezes até alteração de puxar um pouco o braço, alguma coisa com relação a isso. Quer dizer, é bem sensível, tem que ser muito bem executada a cirurgia, né? Exatamente, tem que ser muito bem executado. E aí, no caso, assim, e tem que ser mensurado isso depois, né? É até importante, assim, não só, coloquei o DBS, pronto, tá tudo certo. É importante a gente, depois de um ano, vai chegar esse momento, até a gente vai conversar sobre isso, é importante a gente fazer um teste da marcha, ver como que tá, avaliar também a questão da fono tá sempre aí somando, né? Então, a questão da voz, para evitar também qualquer questão. E também avaliar a questão da neuropsicológica aí para ter uns cuidados a mais, né, com relação à qualidade de vida. Então, cuidado fica, né? O cuidado é contínuo. Constante. Doutora, a gente está quase terminando aí, mais de 100 pessoas acompanhando a nossa live, sucesso de audiência. Última pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o que é que você espera do tratamento contra a doença de Parkinson daqui a 5, 10 anos? Eu espero uma grande evolução. A gente tem muito fomento para pesquisa na doença de Parkinson. Isso é algo que me deixa muito feliz. Eu acho que talvez, se a gente for pensar assim, das doenças neurodegenerativas, é uma das doenças que mais existe fomento para pesquisa. E eu acredito que a gente deve ter uma evolução, principalmente na questão das células-tronco, novas medicações também vindo, novas formas de entrega da medicação. E com relação à estimulação cerebral profunda, que é uma arma muito importante também, a gente vai ter cada vez mais a inteligência artificial agindo e
modulando, né, e colocando ali a área que, inclusive, até para a gente da neurocirurgia, naquele paciente, qual o melhor local específico, porque a gente tem segmentos dentro do núcleo. Não é só colocar ali em qualquer lugar do núcleo. Então, dependendo do sintoma, qual a área do núcleo que a gente tem. Inclusive, eu tive a honra de participar dessa pesquisa que saiu na Nature, né, no ano passado, que é uma terapia personalizada para cada doente. E aí, no caso, quando a gente tem um sintoma maior, né, de rigidez, lentidão, a gente vai para uma área específica do núcleo subtalâmico, para fibras específicas que estão relacionadas, conectadas na área suplementar motora, né? Inclusive, elas estão sendo moduladas nesse momento, no seu caso, que a gente focou já nisso, né? Quem tem muito tremor é uma área diferente, que vai pegar a área relacionada à M1, né? Que é uma parte específica aqui, que acaba dando a motricidade ali da mão. Então, isso é algo que é importante. Eu acredito que em algum momento isso vai estar automatizado dentro dos softwares tanto no targeting quanto na targeting acaba sendo a escolha do alvo que a gente faz, tá, pessoal? Quando a gente vai fazer ali o posicionamento do eletrodo, como também na programação, no pós-operatório, para sempre tá trazendo uma qualidade melhor ainda. Então, eu acho que até esse eletrodo que você tem hoje, daqui a 10 anos, ele já vai estar fazendo mais maravilhas do que ele faz hoje em dia, entendeu? Sem ter que trocar, né? Sem precisar trocar, sim. Doutora Vanessa Milanese deu aí uma aula sobre Parkinson, sobre cirurgia, neurocirurgia funcional. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por tudo que você fez por mim, doutora, e por informar a comunidade de parkinsonianos e familiares que tanto precisam de informação hoje em dia, né? Sim, sem dúvida. A informação é muito importante. Obrigada também por estar aqui somando e inspirando tantas pessoas, né? A gente sabe da correria que é no seu dia a dia, mas você sempre está aqui trazendo para o Instagram também uma mensagem de esperança, uma mensagem de luta para muitas pessoas que precisam, Brasil e mundo afora, né? Muitas pessoas no mundo todo te acompanham por aqui. Fica o convite, né, para o ano que vem, vocês estarem conosco, de 24 a 27 de maio, lá no World Parkinson Congress, em Phoenix. E muito obrigada a todos aqui pela presença. Tchau, doutora. Boa noite. Tchau, boa noite. Um abraço. Nossa. Tchau, tchau.